palavra não fala que perdoar é fácil, porque ela compara o perdão que nós temos que dar como o perdão que Cristo nos deu. Foi um perdão de sofrimento, foi um perdão de humilhação, um perdão acompanhado de morte, de cruz. E sim, a gente vai sofrer para conseguir perdoar algumas pessoas. Está começando agora mais um episódio de Cristianismo na Prática e hoje nós vamos falar sobre perdoar. O que é perdão segundo a Bíblia, como a gente pode perdoar e o que acontece se nós não perdoarmos. O versículo-chave desse estudo é Mateus 18, a partir do 21, e está escrito: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Jesus falou que nós devemos perdoar os nossos irmãos sem medidas. A gente deve ir perdoando sempre que for necessário, mesmo que seja a mesma pessoa pecando contra nós. E o que isso significa na Bíblia? Significa que a gente tem que viver um relacionamento abusivo? Obviamente não. Mas para você entender o que é perdão, a gente tem que continuar lendo um pouco mais o que a Bíblia fala sobre ele. No dicionário em hebraico, a palavra perdão é salahá ou nassá. E essa palavra significa que Deus removeu o pecado ou culpa. Então é um perdão dado por Deus. No grego, nós temos 3 palavras para perdão: efieme, charizomai e afeses, que significa soltar, cancelar ou liberar. Então entenda, perdoar tem a ver com soltar, cancelar alguma coisa que foi feita contra você ou libertar. E esse é o perdão que Cristo estava falando. Em Lucas 17, versículo 13 e 4 está escrito: Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Mais uma vez, Jesus está falando que não há medidas para o perdão. A gente deve perdoar as pessoas que nos machucam, as pessoas que nos ferem. Um exemplo muito comum disso é o casamento. Eu atendo muitos casais que estão carregando mágoas e não liberam perdão um para o outro. E a pergunta que eu sempre faço é: imagina um casamento que dura 40, 50 anos. Como um casamento assim poderia ser feliz se não houvesse perdão entre eles? Dentro de um casamento, as pessoas estão o tempo inteiro se magoando, até sem perceber, sem querer e sem desejar aquilo. E algumas vezes elas também se magoam porque elas querem magoar o parceiro, porque estão com raiva dele. E essa raiva é originada de um perdão que não foi dado. Se em um casamento a gente precisa perdoar o tempo inteiro para manter uma harmonia, para manter a paz e o amor dentro do lar, não é diferente dentro da casa de Deus, não é diferente no seu trabalho. Em Colossenses 3,13 está escrito: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aqui a palavra fala que nós devemos perdoar como o Senhor nos perdoou. Se o Senhor diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7 e que nós devemos perdoar o nosso irmão sempre que ele vier pedir perdão a nós, é porque ele também faz isso com a gente. E você pode até achar injusto ter que perdoar uma pessoa tantas e tantas vezes, mas a palavra diz que nós devemos perdoar como o Senhor perdoou. Isso significa que Ele também nos perdoa dessa forma. Ele nos perdoa 70 vezes 7. Ele nos perdoa mesmo a gente pecando, pedindo perdão, voltando no mesmo erro, pecando, pedindo perdão. E quando a palavra de Deus fala suportem-se uns aos outros, ela não está dizendo para suportar no sentido de aguentar. Nossa, eu tenho que aguentar aquela pessoa, eu tenho que suportar aquela pessoa. Não é esse suportem-se, é suportem-se de auxiliem-se uns aos outros.
Quando o seu irmão peca e ele se arrependeu, você o perdoa, você pode ser suporte dele. Então, eu auxilio o meu irmão que errou e eu perdoo as queixas dele. É essa a igreja que Deus quer. Em Lucas 6:37, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Então, agora nós estamos vendo aqui que o buraco é mais embaixo. Perdoar não tem só a ver com o que eu vou fazer pelo outro, mas tem a ver com o que Deus vai fazer comigo. Na mesma medida em que a gente perdoa o nosso irmão, Deus nos perdoa. Então, se eu tô julgando o meu irmão, se eu tô condenando ele por algo que ele me fez, eu também serei julgada e também serei condenada pelas coisas que eu fiz. Mas se eu perdoar o meu irmão, se eu não condená-lo, se eu não julgá-lo, é dessa forma que Deus vai me tratar. Isso faz parte da justiça de Deus. Ele te trata como você trata os seus irmãos. Ele te trata como você trata a igreja. Em Efésios 4:32 está escrito: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoar os nossos irmãos é uma forma da gente se lembrar que Deus nos perdoou. É uma forma de honrar o perdão que Deus deu para nós. É uma forma de mostrar gratidão a Ele. Se nós ganhamos o perdão gratuitamente, nós também podemos liberar o perdão gratuitamente. Em Mateus 6, versículo 14 e 15 está escrito: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. As pessoas te ofendem quando elas pecam contra você, quando elas mentem, quando elas te tratam com agressividade ou com desprezo ou fazem qualquer coisa errada. E nós também ofendemos a Deus. A gente ofende a Deus todos os dias quando a gente peca. A gente ofende a Deus quando a gente ignora a voz dele, quando a gente ignora a palavra dele, quando a gente trata as outras pessoas como a gente acha que elas merecem e não como Deus diz que nós devemos tratá-las. Nós ofendemos a Deus o tempo inteiro e Deus ainda está nos perdoando. Então, da mesma forma que a gente ofende a Deus e quer ser perdoado por Ele, o nosso irmão nos ofende também precisa ser perdoado por nós. E se nós não liberarmos esse perdão para os nossos irmãos, a palavra de Deus fala que Ele não irá nos perdoar também. Em Efésios 4, versículo 32 está escrito: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Da mesma forma que o Pai libera perdão sobre a nossa vida, a gente deve liberar perdão sobre a vida das pessoas que estão nos machucando. Mesmo que essas pessoas tenham feito coisas gravíssimas, nós fizemos coisas gravíssimas contra Deus. Por muitos anos, por muito tempo. A palavra não fala que perdoar é fácil, porque ela compara o perdão que nós temos que dar como o perdão que Cristo nos deu. E o perdão que Cristo nos deu foi um perdão de sofrimento, foi um perdão de humilhação, um perdão acompanhado de morte, de cruz. Então Cristo sofreu para poder nos perdoar. E sim, a gente vai sofrer para conseguir perdoar algumas pessoas. Tem pessoas que fizeram coisas que são imperdoáveis de forma humana, mas nós não vivemos pela nossa visão, nós vivemos pela nossa fé. E pela fé é possível perdoar até o que é imperdoável. Como nós devemos perdoar os nossos irmãos? Como a gente pode perdoar o imperdoável? Como a gente pode perdoar uma pessoa que está o tempo inteiro pecando contra nós? A palavra de Deus fala em Mateus 5:44: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Eu amo uma pessoa quando eu ajo a favor dela, quando eu me importo com ela, quando eu cuido dela. Então, se o seu inimigo está passando por um momento de muito sofrimento, de muita dor, e você pode ajudá-lo, você deve fazer isso.
Isso é amar o seu inimigo. Se você não esteja sentindo força para perdoar aquela pessoa que te machucou ou aquela pessoa que ainda está te machucando, que ainda está te perseguindo, mas a palavra de Deus fala para você orar por essa pessoa. Orar para que Deus faça parte da vida dela e para que Deus entre no meio desse relacionamento que vocês têm, para que Ele consiga ajustar as coisas entre vocês. Em Romanos 12:21 está escrito: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, sempre que alguém fizer alguma coisa ruim para mim, a minha forma cristã de revidar é fazendo algo bom. Sempre que uma pessoa te ataca e faz uma coisa ruim para você, ela tá permitindo que o mal entre no relacionamento de vocês. E se você fizer outra coisa ruim, você vai dar sustentação para que esse mal permaneça entre vocês. Mas quando uma pessoa faz algo ruim e você responde com algo bom, então você anula toda a obra maligna da sua vida. Você está anulando o mal e trazendo o bem, trazendo a bênção para dentro dos teus relacionamentos e da tua casa. É assim que a gente luta contra o mal. A gente não luta contra o mal se rendendo ao mal e sendo tão má quanto o outro. Dessa forma você vai estar fazendo exatamente a mesma coisa que ele, você não vai estar vencendo nada. Mas quando você faz algo bom, então tudo o que é maligno será anulado, porque a tua ação vem de Deus, a tua ação tem mais força, porque aquele que está contigo é maior do que aquele que está no mundo. Em Romanos 12:19 está escrito: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Sempre que alguém fazer alguma coisa ruim contra você, sempre que uma pessoa for realmente ruim, injusta, você deve colocar essa pessoa nas mãos de Deus, porque dele é a ira, dele é a vingança, dele é a justiça. Se você é cristão e você decidiu aceitar Cristo como teu Senhor e Salvador e viver de acordo com a lei dele, você também deve submeter a sua vontade à vontade de Deus. Isso significa que quando alguém te machucar, que quando alguém te ferir, a justiça de Deus prevalece sobre a tua. E mesmo que você ache justo se vingar de alguém, você vai precisar amortecer esse desejo dentro de você e dar lugar à ira de Deus, porque dele é a vingança. Então, em resumo, o que é perdoar? É colocar a situação nas mãos de Deus e descansar nele, sabendo que ele fará o que é justo enquanto você cumpre a vontade dele na sua vida. E é exatamente isso. Cada vez que alguém machucar você, cada vez que alguém fazer alguma coisa contra você, coloque nas mãos de Deus e continue vivendo para ele, porque ele vai fazer tudo o que for justo. E todos os teus sofrimentos vão ser recompensados por Deus. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, não esquece de seguir o canal se você ainda não é seguidor. Cada vez que você reage, comenta, curte, mais pessoas têm acesso a esse vídeo, porque o YouTube entende que esse vídeo é importante. A gente se vê no próximo vídeo, que Deus te abençoe.